E eu quero trazer mais uma camada aqui para análise também, que é, nesse encontro, Lula falou sobre a necessidade de suspensão das sanções aplicadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos, então, conversar com a Janaína Camelo para entender qual é a vontade de Lula ou de que maneira que essas sanções seriam discutidas diretamente com Donald Trump. Conta aí, minha amiga, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo. Pois é, inclusive o presidente Lula definiu essa questão envolvendo os ministros do STF como uma questão política e que questões políticas, diferentes das questões do tarifaço, vão ser tratadas diretamente entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E as outras questões, como o tarifaço, vão ser tratadas ali pelas equipes mais técnicas, pelos ministros, né? Aqui brasileiros, no caso ali, Geraldo Alckmin, vice-presidente também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Mauro Vieira, o chanceler brasileiro. Mas e aí que essas questões políticas, que ele disse que, por exemplo, a questão envolvendo os ministros do STF, ele vai tratar diretamente com Donald Trump. Ele disse que nessa conversa com o presidente dos Estados Unidos, ele esclareceu sobre toda a razão que Donald Trump colocou para aplicar o tarifaço ao Brasil, porque uma das razões foi ali o julgamento de Jair Bolsonaro, né, que ele tinha colocado ali que Jair Bolsonaro estaria sendo vítima de uma perseguição política. Lula disse a ele que isso foi uma decisão infundada. Disse que esclareceu a ele, entregando até documentos, entregou ao presidente dos Estados Unidos um documento contendo todas as questões que o Brasil quer negociar com os Estados Unidos, incluindo as punições aos ministros do STF. Disse que Donald Trump ouviu, leu o documento, que estava ali presente também junto Marco Rubio, o chanceler ali dos Estados Unidos, e ele disse exatamente isso, que pretende dialogar diretamente com o Trump com relação aos ministros do STF. Disse que é inadmissível, falou que, disse a Trump que acha inadmissível os ministros terem sido punidos por conta do julgamento envolvendo o Jair Bolsonaro e os envolvidos no 8 de janeiro, enfim. A gente separou um trecho, Evandro, do que o presidente Lula falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. As questões políticas serão colocadas na presença dos dois presidentes da República, não na mesa de negociação sobre negócios. Quem vai discutir política nesse negócio do Brasil é o presidente Trump e o presidente Lula. Eles vão negociar as taxações, comerciais que forem impostas a nós. Inclusive a questão da legislação, da punição aos nossos ministros, é uma decisão política que vai ser resolvida entre o Trump e eu. Só para não ter dúvida. Pois é, Lula inclusive disse que Trump ficou surpreso quando Lula falou que entre as autoridades brasileiras que foram punidas está o ministro Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, e que incluiu também, os Estados Unidos incluiu nessa punição a filha menor de idade de Alexandre Padilha, e ele disse que Trump ficou surpreso quando ouviu isso. Bom, ele falou que respeita o presidente dos Estados Unidos porque ele foi eleito democraticamente, que Trump também respeita ele porque ele também foi eleito democraticamente, e aí nas palavras do presidente Lula, isso colocado na mesa, né, que os dois foram eleitos ali de uma forma democrática, tudo isso fica mais fácil. Foram essas as palavras do presidente Lula, viu, Evandro? Falando em Supremo Tribunal Federal, Jana, o presidente da República tem a missão agora de escolher quem vai substituir Luiz Roberto Barroso. E isso deve acontecer agora nos próximos dias, depois de toda essa agenda também envolvendo os Estados Unidos. O que a gente pode esperar, Jana? Pois essa tinha sido a promessa de aliados ali próximos ao presidente Lula, já que ele não tinha feito a indicação à vaga do STF antes de viajar, né, para a Indonésia e para a Malásia, porque essa era a expectativa anterior, isso já tinha ficado pré-definido que ele faria esse anúncio antes, mas depois acabou resolvendo fazer isso depois, porque houve ali um encontro bem de última hora com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também está envolvido nessa questão toda, que fez ali, né, e continua fazendo uma campanha ali muito forte para que Lula indique Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco. Então Lula deixou isso para depois dessa viagem, ele embarca então agora aqui no Brasil, mas antes de fazer essa decisão, Evandro, ele quer conversar com o Rodrigo Pacheco, porque ele ainda não conversou com o senador Rodrigo Pacheco, ele é apoiado não só por Davi Alcolumbre, mas por boa parte ali dos senadores, né? Todos consideram ele um nome muito viável ali, porque ele tem um trato entre os três poderes muito bons, e aí que ele seria um bom nome, não só apoiado
por parte ali dos senadores, mas por parte também do STF, que ele seria um bom nome ali para fazer uma interlocução política, né? Já que ele é muito respeitado ali, independente de partidos, e numa eventual crise no STF institucional, ele poderia fazer essa ponte com outros poderes. Mas auxiliares do presidente Lula continuam dizendo que certamente sim, será o nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, o indicado do presidente Lula a essa vaga do STF, que o presidente Lula não teria mudado de ideia. Mas a questão é essa, ele quer sim conversar com o Rodrigo Pacheco antes de fazer esse anúncio. Ainda nada foi marcado, vai ser marcado assim que o presidente Lula desembarcar aqui ao Brasil, e aí será definida o dia aí dessa reunião com o Rodrigo Pacheco. E aí só depois, então, ele vai fazer esse anúncio pelo nome. Por qual nome que certamente, segundo auxiliares, será o nome de Jorge Messias. Inclusive, hoje no Instagram, Evandro, Jorge Messias fez uma declaração, o presidente Lula homenageou ele pelo aniversário, né? Ele faz 80 anos hoje, o presidente Lula, e ele chamou Lula de um grande estadista. Ele escreveu exatamente assim, que a trajetória do presidente Lula está entrelaçada entre a história de luta do povo brasileiro por justiça social, dignidade e soberania, e fez essa homenagem hoje ao presidente Lula nas redes sociais. Ivan. Obviamente, né? Não dá para esperar o contrário nesse momento em que a indicação está ali, engatilhada. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Eu quero trazer primeiro o tema relacionado às sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que também entrou no debate entre Lula e Trump. Ô, Fábio Piperno, a gente tem recebido bastante manifestações aqui de quem nos acompanha no 3 em 1, falando sobre o quanto Donald Trump é estrategista e o quanto a questão política também não deveria se misturar, e isso vocês colocaram aqui, com as questões pragmáticas e técnicas na busca por uma solução. Você acha que dá para colocar tudo à mesa e esperar uma resolução para todas estas questões? Ou seja, em vez de focar naquilo que aflige os empresários aqui no país, abrir abas com temas diferentes que são hoje demandas do presidente da República para Donald Trump e que precisam ser resolvidas na visão do presidente Lula, ou haveria necessidade de sacrificar algo, e aí nesse caso um tema mais político, ideológico relacionado à sanção contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em busca daquilo que realmente importaria para a economia brasileira? Não tem por que sacrificar nada. Veja, é evidente que não vai dar para resolver todos esses pacotes de uma vez só. Então, o presidente Lula, e eu acho que ele explicou muito bem, foi muito feliz nessa explicação, de que a negociação da parte comercial ficará com os especialistas dos dois lados, que, aliás, já estão conversando. Então, os Estados Unidos têm, por exemplo, uma reivindicação em relação ao corte das tarifas de importação do etanol americano feito à base de milho. O Brasil cobra 18%. É uma tarifa alta. Os Estados Unidos querem cortar isso. Obviamente, o Brasil quer uma tarifa menor, por exemplo, para o café. Então, os técnicos estão conversando sobre isso. E os políticos, no caso, os dois presidentes, eles vão, sim, debater e discutir muito esses temas políticos, mas um lado, ele não vai inviabilizar o outro. Uhum. Agora, é preciso também entender qual vai ser o limite, o que cada negociador vai ceder, onde o presidente Lula vai abrir mão e o que é que o presidente Trump também vai entender que não vai ser possível ganhar. Porque, pelo menos uma coisa, eu acho que ele já compreendeu. Ele também não vai levar tudo. Tem uma questão que me intriga nessa história, né, que é a seguinte questão. O presidente Donald Trump lançou tarifas para vários países e esperou contatos desses países para negociação. E para alguns deles ele conseguiu estabelecer algumas concessões, para outros ainda não. No caso do Brasil, isso poderia acontecer também, mas aí a gente está falando de uma negociação econômica que meio que já está estabelecida. Eu fico pensando se Donald Trump reverter as sanções, se não seria a admissão de um erro, ou a admissão de que ele se baseou em informações incorretas para lançar esse tipo de punição contra uma autoridade brasileira. Ou seja, isso não reverteria todo o discurso que ele utilizou? Mas ele tem um argumento, Evandro. Diga. Ele tem argumentos. Por exemplo, olha,
Eu tarifei o Brasil, joguei lá em cima, porque eu também queria que eles cortassem algumas tarifas que eles cobram da gente, e eles cortaram. Mas aí então, isso vai para negociação. Então, mas isso aí sim, isso aí eu concordo com você, porque isso aí já está estabelecido. É um ganha-ganha. As sanções... Exato, eu estou falando sobre as sanções a ministros. As sanções mais políticas, porque as sanções econômicas, elas já fazem parte do jogo. E isso já está acontecendo com vários outros países, não só com o Brasil. Mas e as sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que é essa camada que a gente está analisando agora? Ao recuar em relação a essas sanções, Trump não estaria admitindo que cometeu um erro ao aplicá-las? Porque ele usou argumentos para aplicar. E ele foi bastante questionado sobre isso e, mesmo assim, decidiu manter a sua definição, a sua determinação. Ele recuaria, Alan Gani? Eu não vejo incentivos para ele recuar, não. Porque qual que seria o benefício para os Estados Unidos? Qual que seria o benefício para Donald Trump? Até porque as sanções são diretamente a alguns ministros, né? Não é para toda a Suprema Corte. Então, não vejo vantagem. Agora, em relação às tarifas protecionistas, aí sim. Porque daí a gente já viu isso em outros países, ele joga lá em cima, ele volta. E a gente nem sabe se o Trump faz isso por estratégia de negociação ou se ele muda de ideia. E no caso da questão econômica, ele não precisa admitir erro nenhum, é somente uma estratégia. Exatamente. Ele vai lá, mudei de ideia aqui, ou simplesmente tentei fazer isso com a China, não deu certo, porque a China também tem poder de reação, tem poder de barganha contra os Estados Unidos. Opa, não deu certo. A China vai controlar terras raras, colapsa a minha indústria, então vou ter que voltar atrás. Então, nas tarifas protecionistas, é muito mais fácil você voltar atrás, você tem uma justificativa. Concordo contigo, eu acho que não há incentivo para ele voltar atrás em relação às sanções aos ministros da Suprema Corte brasileira. Rapidamente, para quem também teve o cuidado de analisar os discursos que ocorreram no final de semana lá nesse encontro, não apenas de Donald Trump, mas o Marco Rubio, por exemplo, ele enfatizou mais uma vez isso. Ele falou, olha, no Brasil tiveram atos muito ruins contra cidadãos e contra empresas americanas e contra brasileiros que têm cidadania e estão instalados aqui no Brasil. Não lembro se as palavras eram exatamente essas, mas o contexto foi esse, ou seja, ele marcou o território mais uma vez sobre as sanções durante esse encontro. Então, eu acho que a pauta ali é mais econômica. Nesse outro lado das sanções, eu concordo contigo. Vamos trazer mais um pouquinho aqui de manifestação também de quem nos acompanha. Carlos, boa tarde. Cine, tenho muito respeito pelo programa 3 em 1. Valeu, Carlos. Acredito que poderiam colocar no ar as perguntas também que são para o Lula. Opa, com certeza, a gente lança todas. Parabéns pelos 4 anos de TV Jovem Pan. Amo demais esse programa. Obrigado, Carlos Henrique. Muito bom ter você por aqui. Vamos lá, mais um? Djavan Rosa, 4 anos de TV Jovem Pan, ser multimídia, literalmente estar em todos os lugares. Estou no trânsito de Salvador durante o trabalho de motorista por aplicativo. Que legal, Djavan. Muito bom saber que você, entre uma corrida e outra, vai se informando conosco também. Obrigado, bom trabalho, boa semana para vocês aí em Salvador.